Você já percebeu que às vezes uma pessoa vai se afastando da gente bem devagar? Para de mandar mensagem, deixa de convidar e a conversa vai ficando cada vez mais curta. Você manda o WhatsApp, a pessoa visualiza e não responde. Ou se responde, responde só o necessário, sem continuar, sem prolongar a conversa. E você fica pensando, o que será que aconteceu? E nem sempre teve uma briga ou uma discussão. Às vezes é alguma coisa que a gente faz sem perceber, mas que vai cansando quem está por perto. E o mais complicado nisso tudo é que quase ninguém chega e fala. Então hoje eu quero conversar com você sobre hábitos que podem afastar as pessoas da gente sem que a gente perceba. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, porque aqui a gente fala de vida prática. E enquanto eu falo aqui com você, não pense apenas em quem faz isso com você. Veja também se algum desses hábitos aparece no seu jeito de conviver aí com as pessoas. Porque todo mundo pode fazer alguma dessas coisas sem perceber. O primeiro hábito que eu separei aqui hoje para a gente estar falando sobre ele é reclamações constantes sem querer nenhum tipo de solução. Às vezes a pessoa vem reclamar pra gente, mas a minha vida não tá boa, meu casamento não tá bom. E aí a gente fala, tenta ajudar a pessoa ali de alguma maneira, só que é inútil. A pessoa não quer nenhum tipo de solução, ela só quer reclamar. Às vezes a pessoa já se separou faz 10 anos, mas a pessoa está contando aquela história repetidamente, como se fosse ontem. Então, tudo isso vai cansando demais quem está por perto da gente. E aí a gente tem que tomar um cuidado para a gente não ficar muito pesada para as outras pessoas. Segundo, dar conselhos e criticar escolhas sem ninguém pedir. Às vezes, os nossos filhos comentam alguma coisa, ou um amigo comenta alguma coisa, ou você sabe o que está acontecendo ali na vida de outras pessoas. E aí você encontra aquela pessoa, começa a falar um monte de coisa, dá um monte de conselhos que a pessoa nem te pediu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes não é porque é um familiar, ou às vezes não é porque são nossos filhos adultos, que a gente ache que a gente tem que ficar o tempo todo metendo bedelho, o tempo todo dando opiniões. E muitas vezes opiniões fortes que magoam, que chateiam, que a pessoa não pediu e naquele momento ela só queria ser acolhida, só queria ser ouvida. Ou às vezes nem isso, às vezes ela não quer nem tocar no assunto. Então a gente tem que ter esse respeito pelas pessoas, ter um simancol, porque pensa se isso é o contrário, se a pessoa vem com isso em cima de você e você fala, poxa, essa pessoa foi invasiva, foi indiscreta, foi inoportuna, e aí você acaba se afastando. Então, o oposto também pode estar acontecendo. Toma muito cuidado com isso, tá? Não saber escutar e trazer todas as conversas para si. Você tá ali num grupo de pessoas, num grupo de amigos, e ao invés de você ter o seu momento de fala, respeitar ali, né, a troca, não. Você só quer falar. A pessoa tenta abrir a boca, você fala até um pouco mais alto para que a sua fala seja a ouvida. Acaba que todo mundo fica quieto e só você fala. Aí você fala assim, nossa, mas as pessoas, eu fui o centro das atenções, todo mundo estava me ouvindo, será? Será mesmo? Ou as pessoas só se calaram porque você não deixou ninguém falar? Cobrar atenção usando culpa e favores antigos. Olha,
Eu conheci uma pessoa da minha família que ela era especialista em fazer esse tipo de coisa com a gente. E isso é muito chato, sabe? Às vezes você não quer fazer alguma coisa ou não está no seu momento, mas a pessoa fica, quando eu preciso, você não pode me ajudar. Agora, quando você precisa, aí sim, né? Eu sou obrigada a fazer. Lembra do que eu fiz tal coisa? Lembra que eu fiz tal coisa e tal coisa para você na época X? Quando você precisou, eu te ajudei. Quando você precisou, eu te emprestei. E tantas outras coisas. É bem complicado, né? É bem complicado a gente ficar jogando favores na cara da pessoa. E aí você não sabe por que as pessoas estão se afastando de você. É bom repensar. Quebrar a confiança contando segredos ou falando mal de outras pessoas. Isso é clássico, né? Eu só tenho uma coisa na minha cabeça. Se a pessoa, toda vez que eu encontro ela tá falando mal de alguém, na minha cabeça já tem um alerta. Ela vai falar mal de mim também. E automaticamente eu já me fecho com essa pessoa. Essa pessoa ela não vai escutar nada de mim. Então na verdade, eu tenho pavor desse tipo de pessoa, eu tenho medo mesmo, porque é muito perigoso você comentar alguma coisa, você falar alguma coisa, porque você tem certeza que ela vai comentar com outras pessoas. E esse tipo de pessoa, normalmente, ele distorce as coisas, né? Então a gente tem que tomar um extremo cuidado com esse tipo de pessoa. Procurar as pessoas somente quando precisa. Aí não tem nem o que falar, né? Se você só procura alguém quando você está precisando de ajuda, de algum tipo de ajuda ou algum tipo de favor, é claro que a pessoa vai ficar aborrecida. Poxa, não me liga, não me manda um bom dia, não fala, não pergunta como está o meu dia. Mas lembra de mim quando é para eu emprestar um dinheiro, quando é para eu fazer um favor, quando precisa de alguma outra coisa. É óbvio que a pessoa vai ficar chateada. E aí, às vezes, você vai se perguntar: poxa, mas por que a pessoa não quer mais saber de mim? Por que a pessoa não atende minhas ligações, não responde o WhatsApp? Mas a pessoa já fala: ih, já vai querer alguma coisa. Já está buscando um favor. Ou já quer dinheiro emprestado. A pessoa nem vai visualizar esse WhatsApp seu. É normal, né? Se fosse a gente não faria o mesmo? Invadir a privacidade do outro com perguntas invasivas sobre a família, sobre dinheiro, sobre trabalho, sabe? Sobre coisas sensíveis que a pessoa não gostaria de estar falando. Às vezes a pessoa, e eu não falo assim sobre família, não é aquela pergunta genérica, tipo, como tá seus filhos? Como tá o fulano? Como tá seu marido? Não é essa pergunta. Mas sabe aquela pergunta? Eu soube que você se separou. Nossa, o que aconteceu? Nossa, eu soube que você e o fulano estavam brigados. Nossa, eu soube que seu filho aí tava internado aí, tá com alguns problemas. Sabe? Você me entende o que eu quero dizer? Coisas sensíveis que às vezes as pessoas não querem falar. A pessoa, ela tá chateada com aquele assunto. Ela tem vergonha daquilo e é sensível para ela. Então, eu acho que a gente ter aí um pouquinho de empatia com o outro, um pouquinho assim de simancol, um pouquinho de tudo misturado e ter um pouco mais de sensibilidade com as pessoas, eu acho que ajuda muito a nossa convivência e também evita que as pessoas se afastem da gente e não queiram nos ver nem pintado de ouro. Mas fazer brincadeiras que constrangem ou diminuem os outros. Eu sou meio chata assim com brincadeira. Eu só brinco mesmo com quem eu já tenho uma intimidade. Eu gosto de brincar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de brincar, eu gosto de brincadeira, eu aguento brincadeira, porque eu sei também que não é todo mundo que aguenta brincadeira. Tem certas pessoas que eles gostam de brincar, mas quando você brinca, eles se ofendem.
Mas também eu acho que tem um limite da brincadeira. A brincadeira não pode passar do ponto e também não pode ser aquela que a pessoa não tem limite, sabe? A pessoa já viu que o outro fechou a cara, que o outro não gostou e a pessoa continua, continua. E toda vez que encontra aquela pessoa, ela fica fazendo aquelas piadinhas sem graça e a pessoa já está por aqui com ela, já não suporta mais isso e a pessoa continua. Então, eu acho que é bom repensar. Tem pessoas que são extremamente desagradáveis, extremamente. Ela fala umas coisas assim, umas piadas fora do tom, que sabe aquele constrangimento? Fica no local, todo mundo percebeu que o outro não gostou, mas a pessoa continua e leva a vida ali. E ela faz com um, faz com outro, e aos poucos as pessoas vão se afastando dela. Ah, quando tem algum compromisso, alguma festinha, ah, mas fulano vai, ah, então não vou não. Ou eu já sei que eu vou me aborrecer com essa pessoa. Então, aos poucos, as pessoas não vão te convidando, não vão se agradando mais de você e por aí vai. E eu falo num ponto aqui que eu não estou dizendo que não é legal brincar, é muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas que têm mais bom humor, que gostam de brincar, gostam ali de às vezes você tem intimidade para falar algumas coisas tal, mas a gente tem que saber o ponto e o lugar. Não é com todo mundo que você pode brincar e também você tem que ver o nível de brincadeira, né? Uma dos piores hábitos, vou falar aqui agora para você, é nunca reconhecer os próprios erros e sempre procurar um culpado. A pessoa que ela é um alecrim dourado, ela nunca, jamais assume um erro. Ela revira o mundo ali, achando uma forma de culpar alguém. Sempre existe um culpado, em tudo. Se o relacionamento não vai bem, o culpado não é ela. Se a família dela não vai bem, o culpado não é ela, são os familiares. Se o trabalho não vai bem, logo o patrão não é bom ou os colegas são tóxicos, todo mundo é tóxico para essa pessoa, menos ela. Eu acho que isso é uma das piores coisas que existem. É o pior hábito para mim. Porque quando a gente não reconhece as coisas, quando a gente não toma como nosso, não tem como a gente melhorar. Porque a gente só vai melhorar, no meu entendimento, quando a gente entende que é sobre nós, que nós temos que nos melhorar, que nós temos que assumir a nossa responsabilidade daquilo que cai na nossa mão. Ah, se você costuma falar mal das pessoas, poxa, eu acho que eu estou falando mal das pessoas aqui e eu preciso me melhorar nisso, então eu vou procurar me policiar. Ah, eu estou reclamando demais. Poxa, então a pessoa chega e fala para você, ó, você está reclamando demais, você está muito reclamona ou reclamão. Toma um jeito aí, melhora isso. Aí você já vai brigar com a pessoa porque não sei o quê, porque a pessoa não entende. Tem um ditado que eu tenho pavor, que a pessoa fala, todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Ah, pelo amor de Deus, né? Acho que isso aí falta um pouco de autorresponsabilidade. E aí a pessoa se sente perseguida pelo governo, se sente perseguida pelo mundo, todo mundo, ela é uma sobrevivente aí desse mundo caótico, tudo que acontece na vida dessa pessoa é culpa de alguém. Você conhece alguém assim? Eu conheço vários. É horrível você conversar com essa pessoa, é horrível você tentar manter um diálogo, porque a pessoa não assume nada. Como é que ela vai se melhorar? Não tem como essa pessoa melhorar enquanto ela não assumir a autorresponsabilidade pela vida dela. Que a vida dela não é o governo que vai melhorar, não é o patrão, não é os colegas, não são os colegas, né? É ela mesma. Ela que tem que correr atrás daquilo que ela quer para a vida dela e daquilo que ela precisa para mudar e se melhorar. Agora,
A última delas, recusar todos os convites e depois reclamar que foi esquecida. Às vezes, a pessoa te convida para um monte de coisa durante anos e você recusa todos os convites. Aí, quando você vê lá no Instagram que as pessoas estão junto, que as pessoas estão passeando, que as pessoas estão confraternizando, que as pessoas não sei. Aí você fala, poxa, manda o WhatsApp lá no grupo, ou sei lá. Poxa, ninguém lembra de mim. Ninguém quer saber de mim, ninguém gosta de mim, eu sou a esquecida. Mas você achou que as pessoas tinham que ficar ad infinitum te convidando, te convidando, te convidando? E eu vou falar para você, eu já fui essa pessoa aí. Já fui essa pessoa aí que ficou recusando convite durante anos. E depois, quando eu vi que as pessoas esqueceram de mim, eu falei, ai, poxa vida, ninguém lembra mais de mim. Aí eu falei, opa, peraí. Não tem como as pessoas lembrarem, né? Porque elas lembraram durante tanto tempo e eu fui recusando inúmeros convites, e aí por que eu vou reclamar? Eu que queria ficar sozinha, eu que não estava afim naquele momento de ter convívio com outras pessoas, eu que queria ficar ali na minha solitude, com as minhas coisas. A culpa não é do outro, a culpa é da gente. E a gente tem que fazer o quê? Ter alta responsabilidade de entender isso e não ficar culpando os outros, nem ficar mandando textão no grupo, se sentindo ofendida, sendo que as pessoas estão cansadas de te convidar e você negando o convite, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários, qual desses hábitos que mais afasta você de alguma pessoa hoje? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreva no canal, se você achar o botãozinho de hypar aí, hype esse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.